Então, pessoal, semana passada nós terminamos o módulo 1, né, da frente A aí da nossa apostila. Pedi que vocês dessem uma olhada nos exercícios, né, quem ainda não tinha feito isso, alguns já estavam com os exercícios adiantados. E aí, vocês conseguiram pegar os exercícios? Teve alguma dúvida? Quer que comente algum exercício? Ou tá tudo ok, tudo tranquilo? Podemos seguir e começar o módulo 2. Tranquilo? Podemos começar aí a discutir a classificação periódica e as propriedades. Número 20 dos propostos. Vamos lá, então. Deixa eu só encontrá-lo aqui. Beleza. Então, número 20, página 15. Ah, não, aqui é de aprendizagem. Ah, propostas mesmo, tá certo. Então, vamos lá. Um exercício da UFMG. Observe a representação do átomo de hidrogênio. Essa representação pretende evidenciar uma característica do modelo atômico atual. Então, aqui a gente tem, né, o, uma representação de uma nuvem, né, eletrônica em cima do eixo X, Y e Z, tá? Assinale a alternativa que apresenta essa característica. Então, vamos lá. Letra A. Baixa velocidade de um elétron em sua órbita. Gente, o elétron, ele tem uma velocidade muito alta e não baixa, tá? Então, essa letra A estaria errada por conta dessa baixa aí. Letra B, formar uma forma circular nas órbitas eletrônicas. A gente sabe, né, que no modelo atômico atual, essas órbitas são elípticas. Então, estaria errado por conta dessa situação aí. Letra C, impossibilidade de se definir a trajetória de um elétron. Letra D, presença de numerosos elétrons no átomo neutro. Gente, cuidado com essa informação aqui. Nem todos os átomos têm numerosos elétrons, né? É só vocês lembrarem, por exemplo, do hidrogênio. Ele tem um elétron. Então, como ele generalizou, colocou todos, a gente não pode marcar, né? Letra E. Proporção dos tamanhos do próton e do elétron. A gente sabe que o elétron é muito menor que o próton, né? A massa dele é bem inferior. Então, por isso, a gente fica com a alternativa C, impossibilidade de se definir a trajetória de um elétron. Aquela nuvem que está representada ali, gente, seria a área com maior probabilidade de se encontrar um elétron, tá? A gente não consegue definir certamente, assim, né, incisivamente, uma certeza, é, essa trajetória, tá? Por isso que a gente demarca uma região, né? Que é toda aquela mais escura ali, sombreada, tá vendo? Que ela vai até uns pontinhos, dá uns espaçozinhos, tá? Por isso que a gente fica com essa alternativa C, referente ao modelo atômico atual. Deu para esclarecer, Beatriz? Beleza. Mais algum, gente? Ramon, Maria Laura, Nath? Tudo bem? Então, podemos prosseguir, então, começar com o nosso
módulo 2, né? Então, vamos lá. Hoje, gente, nós vamos, então, começar, né, a relembrar, a tratar um pouquinho sobre a classificação periódica. E vamos falar um pouquinho, né, dessas tentativas de organização dessa tabela, da necessidade dessa organização, né, que surgiu devido ao grande número de elementos que foram sendo descobertos e que era necessário uma facilitação, né, um meio no qual fosse possível um acesso mais rápido às informações referentes a esses elementos e um local só onde organizasse todas essas informações, tá? E aí eu vou falar para vocês um pouquinho, né, sobre algumas tentativas que foram feitas até chegarmos, né, na tabela do modo que nós conhecemos hoje, do modo que nós trabalhamos, e, né, relembrar vocês que vocês já sabem isso, que a tabela periódica ela é um instrumento de consulta. Então, nós temos que entender os meios de retirar essas informações dali, tá? E muitas das vezes a gente não faz essa retirada, essa consulta de forma certa, né, correta. Então, por isso que às vezes tem-se uma aversão, né, à tabela periódica. Então, vamos lá, gente. Tem uma apresentação aqui que a gente vai seguir, falando um pouquinho dessa organização toda aí da tabela. Então, olha só. A gente vai destaquei aqui para vocês, tá? 3 tentativas que foram mais relevantes a respeito dessa organização, né? Dessa preocupação que eles tinham de organizar esses elementos. Aí nós vamos passar por essas 3 e aí a gente começa a falar já da organização de Mendeleev até chegarmos na tabela como ela é hoje. Então, vamos lá. Então, o que é a tabela periódica, né? É um esquema que permite classificar e organizar os elementos químicos em função de suas propriedades e características. Então, essa foi, né, a intenção inicial foi organizar os elementos. E como eles iriam fazer essa organização? Né? Vocês sabem que primeiro, essa organização, né, dos elementos foi em ordem crescente de massa, mas sempre priorizando o quê? Propriedades semelhantes ou bem próximas e as características desses elementos. Era o primeiro critério para agrupá-los, né, mais próximos uns dos outros aí. Então, olha só. Aqui nós vamos destacar 3, né, dessas várias tentativas que tivemos aí nessa organização. A primeira são as tríades de Debonair, que foi por volta de 1829. Segundo é o parafuso telúrico de Champourtou, que foi mais ou menos 1862, tá vendo? Um espaço até considerável, né? E a terceira, a lei das oitavas de Newlands, né? Aí foram só 2 anos após o parafuso telúrico. Então, vamos ver rapidamente cada uma delas. As tríades de Debonair. O que era, né? O que foi essa tentativa? Como o próprio nome diz, gente, ele tentou agrupar 3 elementos com propriedades químicas muito próximas, tá? E ele usou a massa atômica, né? O peso atômico do elemento médio, né? Que era aproximadamente igual à média aritmética do peso atômico dos elementos externos. Então, pegou o primeiro, né? Olha aqui, no caso do exemplo que a gente colocou aqui, a primeira tríade, o primeiro grupo, né? Lítio, sódio e potássio. Então, ó, ele pega
a massa do primeiro, do lítio, que é 7, e do potássio, que é 39. Faz uma média aritmética e acha 23, que é a massa do elemento intermediário, que é o sódio. Olha o outro grupo, cloro, bromo e iodo. Pegou a massa do cloro, do iodo, fez a média, achou 81, bem próxima da massa do bromo, tá? E aí, por que que então não ficou dessa forma, né? Por que que essa classificação foi abandonada? Porque eles verificaram que haviam grupos que cabiam 4 elementos com essas características muito próximas. Então, essas tríades, né, não seriam respeitadas. Um exemplo seria nessa última tríade aqui, que facilmente poderíamos colocar o flúor, né, devido às proximidades de características desses 4 elementos. Aí vem o parafuso telúrico de Jean-Cousteau. O que ele pensou, né? Ele pegou os elementos e agrupou em ordem crescente de massa atômica. Da seguinte forma, esse agrupamento era feito em espiral, tá? Lembra muito a base do parafuso, né? Aquelas voltinhas ali. E esse espiral era de 45 graus, tendo 16 elementos em cada volta. Vocês imaginam a confusão que era para poder consultar esses elementos dessa forma, né? E os elementos, ele tinham as características próximas, eram colocados um debaixo do outro. Então, é claro, né, que essa organização não foi muito aceita, né? Os estudiosos da época não deram muita importância porque era muito difícil a compreensão e a consulta a esses elementos, né, dessa forma. Aí vem a chamada lei das oitavas de Newlands, né? Newlands, ele era um cientista, mas ele era também um grande admirador da música, tá? Então, a organização que ele fez, gente, vocês vão ver aqui que foi a primeira organização que esboçou uma tabela. Então, bem válida. Mas na época, ele não foi levado muito a sério pela comunidade científica, justamente por ele associar esses grupos de elementos, né, às notas musicais. Então, eles não deram muita credibilidade, acharam aquilo um absurdo. Então, olha só, ele organizou os elementos em colunas, em ordem crescente de seus pesos atômicos. Olha a massa atômica de novo aí presente. A primeira coluna com 7 elementos. O oitavo apresentava propriedades físicas e químicas semelhantes ao primeiro. Por isso, ele iniciava a nova coluna, tá? Então, nós tínhamos, né, colunas com 7 elementos. E o oitavo, né, com essas características próximas, iniciava a segunda, terceira coluna e assim sucessivamente. A cada 8 elementos, repetiam-se as semelhanças físicas e químicas. Newlands inicia colunas a cada 8 elementos, né? O que eu acabei de falar com vocês aí. Olha como que ficou a organização dele, tá vendo? Tá aqui as nossas colunas, ó. A 1, que agrupou hidrogênio, lítio, até o oxigênio, tá vendo? Tinha carbono, nitrogênio, tudo na mesma coluna. A segunda, flúor, sódio, magnésio, alumínio e o enxofre. Aí tá aqui, essa foi a organização dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas com 7 elementos cada uma. E às vezes, ó, devido à semelhança, né, das propriedades, ele colocava 2 elementos no mesmo quadrinho, ó. No meu caso aqui do cobalto e do níquel, aqui, ó, CeLa, DiMO, RO e RU, BAIV e PTIR, tá?
Então, né, devido a ele ter falado, ele ter associado as notas musicais, ele não foi bem aceita a ideia dele. Mas vocês podem ver, gente, que, né, já tem uma noção dessa organização em forma de tabela, como a gente trabalha hoje. Aí vem a classificação de Mendeleev e Meyer, né? O que aconteceu, gente? Simultaneamente, sem um saber do estudo do outro, dois cientistas desenvolveram uma organização muito semelhante, tá? E que é a base da nossa classificação moderna hoje. Por volta de 1869, né, esses cientistas Dmitri Ivanov Mendeleev, um russo, e o alemão Lothar Matthäus desenvolvem esses estudos, né, isoladamente e sem um saber do estudo do outro. Como que foi essa organização? Dispuseram os elementos em colunas verticais, em ordem crescente de peso atômico, de modo que os elementos situados em uma mesma horizontal apresentassem propriedades semelhantes. Quando necessário, deixavam espaços vazios, de tal forma que as linhas só contivessem elementos de propriedades químicas semelhantes. Então, olha só, gente, como que eles foram bem-sucedidos nessa organização, né? Organizar as linhas verticais e as linhas horizontais, né, de acordo com essas propriedades semelhantes. E olha o cuidado, olha o estudo que eles fizeram, deixando esses espaços vazios, né, para que os elementos, né, que viriam a ser descobertos ocupassem esses espaços. Embora o critério de construção das duas fosse o mesmo, né, ordem crescente de peso atômico, Meyer baseou-se nas características físicas, né, propriedades físicas dos elementos, e Mendeleev nas propriedades químicas. Então, por que Mendeleev leva esse mérito, né? É considerado o pai da tabela periódica, porque além da divulgação, né, que ele fez do seu trabalho, do cuidado que ele teve, né, de deixar os registros de como ele trabalhava, a questão que ele colocou, né, a, os elementos que viriam a surgir, a serem descobertos, ele já fez previsões de massa de alguns, né, e deixou ali, aqui, olha como que foi a organização de Mendeleev, ó, está aqui, ó, as nossas colunas, tá vendo? São 8, né, as colunas verticais, ó, tá aqui, e as horizontais, tá vendo? 12 horizontais. E aqui ele coloca, gente, tá vendo? Ó, aqui tem o lítio, massa 7, o hidrogênio, 1. E assim ele ia colocando, tá vendo? Cada elemento com a sua respectiva massa. E aqui os espaços, ó, que eu falei com vocês que ele foi deixando. Ó, aqui ia entrar algum, nessa 9, ó, na 10 também, na 11 já tinha o ouro e na 12 tinha o espaço. E olha a questão que eu falei da massa que ele ia descobrindo e colocando. Olha aqui no grupo 3, na linha 4, ó. Tem aqui o elemento que ele não sabe qual que é e a massa, ó, que vai ser 44, a 68, tá vendo? Algumas ele já foi determinando. Essa aqui no grupo 4, 72. Então, isso, né, gente, deu a Mendeleev os méritos, né, em função do trabalho de Meyer, que foi também pedir, né, falar do seu trabalho após a publicação de Mendeleev, tá? Então, devido a principalmente, né, a divulgação, ao cuidado de deixar os registros como ele chegou e este critério, né, de determinar massas de elementos, né, que ainda seriam descobertos, Meyer leva o mérito dessa organização e o nome, né,
de ser o pai da tabela periódica aí. Aí, gente, em 1913, mais ou menos, o cientista britânico Henry Moseley descobre que o número de prótons, né, como vocês já sabem, né, a gente já relembrou aqui, que se encontra lá no núcleo dos átomos, né, ele é onde mantém, né, as características, as propriedades dos elementos. Então, ele resolve, né, reorganizar os elementos usando o número atômico, tá? Então, ele coloca os elementos, né, em ordem crescente de número atômico. Aí, lá na tabela de Mendeleev, que era organizada em ordem crescente de massa atômica, havia algumas inversões referente à massa atômica dos elementos. Por quê? As propriedades, às vezes, eram mais próximas, mas né, não coincidia, né, de você seguir a ordem crescente daquele elemento. Agora, quando Henry Moseley faz essa organização de acordo com o número atômico, ele resolve esses problemas. Então, hoje, a nossa tabela periódica é organizada em cima dessa lei de Moseley aqui, que diz o seguinte: as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos, tá? Então, por isso ficou melhor, né? E assim resolveu os problemas que Mendeleev havia encontrado organizando os elementos em ordem crescente de massa atômica. Na nossa tabela periódica, os elementos estão arranjados horizontalmente, em sequência numérica, de acordo com seus números atômicos, resultando o aparecimento de 7 linhas horizontais, ou os nossos períodos, né? Que também são baseados de acordo com a camada, né, eletrônica, tá? Dos elementos. Daqui a pouco a gente volta aí. E os elementos químicos, gente, como é que a gente organiza, né? Como é que a gente coloca esses elementos aqui? Então, esses elementos químicos, como vocês sabem, é uma regra, né, da IUPAC, eles são representados, né, os símbolos dele, né, a identificação, sempre por uma letra maiúscula e, quando necessário, a gente coloca uma segunda letra que será minúscula, tá? É estabelecido dessa forma, é regra, né? E os nomes deles também foram estabelecidos que esses símbolos seriam retirados dos seus nomes de origem latina, né? Por quê? O latim, né, já era uma língua morta, né, que já não era utilizada. Então, para universalizar essa representação, acharam melhor, então, colocar os símbolos, né, as iniciais do nome dos elementos em latim. E temos, né, ainda ali na tabela periódica, alguns elementos que são homenagem, né, dos cientistas que os descobriram, tá? Aí, olha aqui, alguns exemplos para vocês relembrarem aí essas situações que a gente acabou de destacar. A nossa língua, né, o português, ele é de origem latina. Então, a maioria dos elementos, gente, a maior parte dos símbolos, coincide com a inicial em português, né? O que ajuda bastante. Mas temos algumas situações, como o chumbo, né, que está exemplificado aqui, que em latim era denominado plumbo. Por isso, o símbolo dele é o PB, tá? Como outros, né, gente? O enxofre, né, que em latim era o sulfur, por isso o símbolo é o S, mas na maioria, né, coincide com a inicial em português, como carbono, né, que é C, o nitrogênio, o hidrogênio, entre outros, tá? E aqui coloquei um exemplo, né, da segunda forma que os elementos foram denominados, tá? O cúrio, né, que o símbolo é Cm, em homenagem à cientista, né, Marie Curie, a Madame Curie, né, como ficou conhecida aí, que
foi muito envolvida na descoberta da radiação dos elementos, tá? Ela trabalhava junto com o marido dela, tá? E desenvolvendo esses estudos, ela contrai câncer e morre devido a complicações, tá? Hoje em dia, gente, a IUPAC, ela já denomina que essas nomenclaturas não mais serão colocadas nesses nomes é, em homenagem a cientistas e nem ao local onde eles foram encontrados. Essa prática também era muito utilizada. Aí tem as regrinhas das letras lá, que são usadas, né, para localizar, identificar, né, melhor dizendo, os elementos que vão sendo descobertos aí atualmente, tá? Aí usa lá, né, o U, o N, tá? Essas letras lá que vão ser utilizadas. A nossa última grande alteração que aconteceu na tabela periódica foi feita por Glyn Tilborg, tá? O que ele fez? Na década de 1950, ele acrescentou os elementos transurânicos, tá? E aí foi em 1940, eles descobrem o plutônio, tá? E aí ele começa a estudar e descobre esses elementos aí, de número atômico 94 até o 102, que é a famosa série dos actinídeos, né? Que foi colocada lá no pé da tabela, debaixo da série dos lantanídeos, que ali se encontrava também. Então, a nossa tabela periódica atual é organizada em ordem crescente de número atômico, dividida em períodos ou séries, que são as nossas filas horizontais da tabela, né? As linhas horizontais que nós temos ali. São em 7, né? O número dessas linhas indicam para a gente número de subníveis ou camadas, né, preenchidas com os elétrons, né? Aquelas camadas ou níveis, né, de energia que Bohr fala na representação do seu modelo atômico. Aí tá aqui, ó, vendo os nossos períodos, ó. Aqui no nosso exemplo apareceu até o 8 aqui. E o símbolo que eu falei com vocês, ó, o N, tá vendo? Aqui, esses elementos do 113 ao 119 já usam essa regra nova da IUPAC, tá vendo? Sempre seguindo a mesma linha, ó. O que vai mudar neles é a última letra aí que entra, né, como composição do símbolo do elemento, tá? Então, tá aqui os nossos 7 períodos, né? O oitavo aí que já começou a ser preenchido. E a outra parte da nossa tabela são as famílias ou grupos, que são as linhas, né, ou colunas verticais da tabela, tá? Nela, nós colocamos os elementos com propriedades químicas semelhantes e essa numeração, ela vai atualmente sequencialmente de 1 a 18, tá? E nós temos ali, dentro da tabela, uma outra divisão, que são os elementos representativos e os elementos de transição. Esses elementos representativos, gente, eles têm um destaque, né, maior. E o número da família que eles pertencem coincide com o número de elétrons da última camada, da chamada camada de valência, tá? Então, tá aqui a representação da nossa tabela, ó. De 1 a 18, tá vendo? Sequencialmente. Antigamente, nós tínhamos a numeração, né, que usava 1, 2, A, né? Usava o número e a letra A. Aí vinha para cá, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou 0, tá?
o grupo dos elementos representativos. E essa quantidade, né, de o número da família aí acompanhado da letra A, informando a quantidade de elétrons na última camada. Só que aí o que acontecia aqui no meio da tabela com os elementos representativos? Eles recebiam a numeração e junto com isso a letra B, tá? Então era meio confuso. Então, de um tempo para cá, a IUPAC determina que a numeração é sequencial, de 1 a 18. Mas essas características dos representativos é mantida, tá? A gente tem essa informação aí. Todos os elementos que compõem essa família 1 aqui tem um elétron na última camada, né? Na 2, 2 elétrons, na 13, 3, na 14, 4, na 15, 5, na 16, 6, na 17, 7 e na 18, 8, com exceção do hélio, que só tem 2, tá? E outra observação, gente, apesar dos lantanídeos e actinídeos estarem representados aqui embaixo, né, que a gente chama de pé da tabela, eles pertencem, respectivamente, ao sexto e sétimo período. Tá vendo aqui? O asterisco, que refere aos lantanídeos, e os dois asteriscos, que referem aos actinídeos, tá? Sexto e sétimo período, respectivamente, e a família 3, todos dois. E por que eles foram colocados aqui embaixo e não agrupados ali no sexto e sétimo período? Por uma questão de estética, tá? Vocês imaginam se a gente incorpora esse grupo aqui, né, dos lantanídeos, como que ia crescer, né, estender esse sexto período e depois, né, colocasse a série dos actinídeos aqui no sétimo período. Então, ia ficar meio disforme a nossa tabela. Por conta disso, escolheram colocá-los representados aqui, ó, no pé da tabela, mas, né, todo mundo sabe que tem algumas tabelas que até vêm, ó, 57-71, informando, né, o intervalo de número atômico dos elementos que compõem a série dos lantanídeos. E aqui embaixo, de 89 a 103, tá? Que compõem a série dos actinídeos. Então, só mesmo para vocês relembrarem, né? Agora, nós vamos pegar e destacar essas famílias que são classificadas como dos elementos representativos, que vocês sabem, né, que recebe uma denominação especial, né? Que é bom a gente saber, a gente guardar, porque às vezes a informação referente a esses elementos vem com este nome que essas famílias recebem, e não com a numeração, né? De 1, 2, assim. Ó, tá aqui, ó, as famílias, igual eu falei com vocês, de 1 a 18. E olha só, falei com vocês também que o grupo que compõe os elementos representativos são a família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. A família 1, gente, ela é conhecida, denominada como a família dos metais alcalinos. A 2, metais alcalinos terrosos. A 13, né, ela recebe o nome do primeiro elemento que compõe a tabela, né, que é a família, desculpa, que é o boro, então é a família, o grupo do boro. 14 do mesmo jeito, né, o primeiro elemento que forma a família é o carbono, por isso é o grupo ou família do carbono, e a 15 também, né, grupo ou família do nitrogênio. A 16 é a família dos calcogênios, a 17 a dos halogênios, e a 18 é a chamada família dos gases nobres, né? Não temos nenhuma novidade aqui, só estamos relembrando essa divisão aí com vocês. E aqui no meio, ó, da família 3 a 12, os chamados elementos de transição. Né? Essa é uma divisão que a gente também pode fazer da tabela periódica para facilitar a sua consulta. Uma outra divisão, gente, que é feita também, né, uma classificação, que a gente observa as propriedades físicas dos elementos, tá? Aí a gente divide a tabela em metais.
que vocês sabem, né, a maior parte da tabela são elementos que apresentam propriedades marcantes, né, são muito eletropositivos, apresentam brilho característico, são maleáveis, né, fácil de transformá-lo em lâminas, dúcteis, né, colocá-los na forma de fio, bom condutores de calor e eletricidade. Então, em vermelho aí está a parte da tabela que compõe os metais, né, que a gente sabe aí que é a maioria dos elementos. E lembrando, a maioria deles se encontra no estado sólido em temperatura ambiente, 25 graus Celsius e 1 atm, com exceção do mercúrio, que é encontrado no estado líquido, tá? O outro grupo são dos ametais, tá? Essa partezinha verde aqui, ó, que a gente destacou na tabela, né? Eles são eletronegativos, quebradiços, opacos, formam compostos covalentes ou moleculares. A gente sabe que os metais formam compostos iônicos, né? Péssimos condutores de calor e eletricidade, exceto carbono. Ou seja, esses ametais, gente, eles têm características opostas aos metais, né? Seria isso que a gente tem que destacar e guardar aqui, tá? Vocês estão observando que a família 18, ela não entra, né? Nem na classificação de metais, nem de ametais, que é a nossa famosa família dos gases nobres aí, né? Que a gente sabe, né, que são elementos que se encontram com 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, né, que só tem 2, né? Então a gente fala que eles têm completo, né, a camada de valência, né? Eles não têm elétrons desemparelhados, vocês sabem disso, e por isso, gente, eles apresentam uma baixa reatividade, tá? Então, vocês já sabem disso, né? Eles aparecem na natureza na forma de gases monoatômicos e muito raro, né, a gente encontrar esses elementos em forma compostas. Vocês também sabem que eles já foram chamados de gases raros ou gases inertes, né? Porque eles acreditavam que esses elementos não realizariam qualquer tipo de ligação. Hoje a gente sabe que não é dessa forma, tá? E não vou falar de propriedades periódicas hoje, né? Vou parar por aqui. Só vou comentar com vocês mais um detalhe. O hidrogênio, né, gente, que a única característica que o colocou na família 1, que é a família dos metais, né, ou metais alcalinos, foi a que ele apresenta um elétron na última camada, né, porque ele só tem um, então, por isso ele foi agrupado ali, tá? O hidrogênio, gente, ele não tem características parecidas com outros elementos, por isso que ele ficou, né, sem se agrupar em nenhum dos grupos aí. Ainda, gente, é possível, né, fazer uma divisão na tabela de acordo com a configuração eletrônica, tá, dos nossos elementos. Aí ficaria o seguinte, a gente tem o bloco dos elementos representativos que termina no subnível S, tá, que seria a família 1 e 2. Ainda nos elementos representativos, o bloco P, tá? Que aí compõe a família 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Aí a gente tem nos elementos de transição ali o bloco D, né? Que aí são os elementos ali de 3 a 12, né? Que compõem. E dentro desses elementos de transição, a gente tem os chamados elementos de transição interna, que seria o nosso bloco F, né? Onde a distribuição eletrônica termina no subnível F, desculpa, que compõem os elementos da linha de baixo ali da tabela, os lantanídeos e os actinídeos, tá? Também seria uma divisão aí para facilitar esse estudo, né? Essa consulta à nossa tabela periódica, tá? E a gente pode falar, né, da questão dos estados físicos dos elementos também, que vocês sabem que temos um grupo de gases, né? E aí
a gente pode destacar o nitrogênio, o oxigênio, tá? Aí a gente tem somente 2 elementos que são encontrados no estado líquido, né? Já falamos do mercúrio, que é um metal, e tem o bromo, que é um ametal, tá? E a maior parte, né, são encontrados no estado sólido, que são os metais aí que a gente já conhece aí, certo? Acho que dessa forma a gente conseguiu compreender bem relembrar, né? Fazer uma rápida recapitulação das tentativas até a chegada da nossa tabela periódica da maneira que nós usamos hoje, certo? E aí, gente, temos aqui mais uma bateria de exercício, ó, que vai da página 19 até a 21. Já tem sessão Enem aqui, ó. Vocês podem depois dar uma olhadinha aí, tá? E semana que vem a gente entra já nas propriedades periódicas, tá? Fechando o módulo 2. Certinho? Então, alguma dúvida, gente? Depois vocês dão uma olhadinha aí na apostila, tá? Passa uma leitura rápida aí. Às vezes eu posso ter esquecido de alguma informação, de algum detalhe, tá? Mas vocês dão uma conferida aí no texto. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá? No mais, gente, muito obrigada pela presença, pela atenção e disponibilidade de todos. Boa semana para vocês, tá? E até semana que vem.